Cara, eu tô feliz, estamos juntos. De ter um momento em que eu pudesse conversar de forma tranquila, né, sem cobranças, desafios, disputas, nenhum tipo de pressão, né? Porque normalmente os embates, né? A gente está aí no governo, a gente está no mundo acadêmico, está no mundo político, a gente está no mundo das ideias, né? E aí, infelizmente, essas ideias são colocadas de forma muito tensas, né? Cheio de modelos, de molduras, né? E aí, eu disse, caramba, por que eu não tenho um momento aqui com meus colegas, né? Que, de uma forma ou de outra, aqui, de forma direta ou indireta, se identificam com esse tema e gostariam de perceber como é que a gente desenvolveu aí essa história toda, né? SST, E-Social, FAP, NTEP, PPP papel, PPP eletrônico, eventos de SST no E-Social. Então, por conta disso, nós montamos uma semana de imersão, né? Eu com meu colega Gustavo, a minha amiga Carla, o Estevão, a equipe aqui dedicada, nós montamos essa semana com muito carinho e separamos alguns temas, né? Temas esses que vocês não vão encontrar em livros de forma estruturada, né? Eu, pelo privilégio que eu tive na vida, né, eu terminei participando da engenharia, de ciências da saúde, do direito, né, da contabilidade, tive esse privilégio na vida de participar desses mundos aí, né? E aí eu terminei juntando esses mundos, né, num tema só, ou seja, eu consigo enxergar pela perspectiva jurídica, do direito, pela perspectiva da engenharia, da contabilidade e da ciência da saúde. Isso porque eu tenho formação em engenharia mecânica, fiz especialização em engenharia de segurança do trabalho, tenho uma especialização na área de contabilidade, né? Fiz concurso para auditor fiscal da Receita Federal, que tem um peso na matéria de contabilidade muito grande, né? E, na sequência, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado e um doutorado na área de ciência da saúde, né? Fiz um mestrado na área de riesgos laborais, né? Na Espanha, na Universidade de Alcalá, de Henares, na Espanha. E fiz o doutorado aqui em Ciência da Saúde na UNB, o pós-doutorado na Escola Nacional de Saúde Pública, na Fiocruz, no Rio de Janeiro, e fiz o bacharelado em Direito, né? Então, vê só que maluquice, velho. Por conta desse espalhamento aí de experiências de vida, né? Experiências acadêmicas e profissionais, né? Eu terminei tendo uma visão muito não é que a minha visão é uma visão privilegiada, mas é que a experiência me possibilita uma visão privilegiada, entende? Então, essa semana de imersão é uma semana em que eu me dispus aqui, né, com a generosidade de vocês, de escutar essas experiências, né, e esses olhares, né, segundo essas lentes, né, da engenharia, da medicina, da ciência da saúde, da contabilidade e do direito. Então, essa semana de imersão, como é que a gente pensou aqui, pessoal? São 3 dias, hoje, amanhã e quinta-feira. Começamos às 20, começaremos às 20 horas, na quarta e na quinta. Eu trouxe alguns temas para vocês, vou discutir a filosofia do risco, vou resgatar aí alguns parâmetros históricos, alguns fatos históricos, e a evolução científica a partir do conhecimento que foi sendo acumulado no tempo, né? Até os dias atuais. Então, vai ter esse olhar aí sobre risco, porque, afinal de contas, SST, Segurança e Saúde do Trabalhador, no E-Social, trabalha com um conceito de risco. E o que é risco? Da perspectiva científica, histórica, né? A palavra risco. O que é risco? Né?
E, a partir dessa definição, perceber quais são as teorias do risco, uma vez que são várias teorias, né? E o Brasil hoje termina tendo uma mescla dessas teorias todas, uma vez que essas teorias foram evoluindo a partir das constituições republicanas, né? 1891. Então, de 1891 até hoje, nós temos aí 7 constituições, e a teoria do direito, a teoria do risco, evoluiu segundo essa construção histórica. Então, é uma abordagem que nós faremos aqui, tá, pessoal? Vamos discutir também aspectos relacionados ao trabalho. Então, vamos discutir risco, vamos discutir trabalho, vamos discutir meio ambiente do trabalho. E, nesse contexto, fazer alguns tirateios, né? Fazer algumas provas dos 9 aí, para ir dando base, e dando sedimento, para que a gente entenda, afinal de contas, o que é o SST no E-Social, né? Por que chegamos aqui, qual é o contexto histórico, político, cultural, né? Nós fizemos um trabalho aqui de coleta, né? De coletânea, a gente fez uma seleção, a gente preparou o material para vocês. Vocês vão ter acesso a esse material aqui na link, aqui no link da bio aqui. Eu vou deixar os nossos contatos e aí vocês nos procuram que a gente passa esse material. Basicamente é um PowerPoint e esse PowerPoint eu trago as referências bibliográficas, os artigos, os livros, né? E os nossos estudos, né, pessoal? Nossos estudos que deram base a essa construção, né? Eu queria focar com vocês que, dado esses elementos basilares aí, né? Teoria do risco, trabalho, o que é trabalho, né? O que é o meio ambiente do trabalho e qual é a tutela que se tem a esse meio ambiente e a esse trabalhador que nesse ambiente labora. Quais são as tutelas, né? Nesse contexto, dados esses alicerces, né? A minha intenção é fazer uma abordagem específica para os profissionais de cada área. Então, dentro desse conhecimento relacionado a SST no E-Social, qual a perspectiva para o médico do trabalho, enfermeiro do trabalho? Qual a perspectiva para os psicólogos, os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, todos os profissionais de saúde que trabalham direto ou indiretamente com saúde do trabalhador, né? No contexto social, né? Os nossos profissionais da área de exatas, né? Os engenheiros, os técnicos. O que é que está por vir aí? Quais são as nuances, né? O que a gente pode explorar, né? Quais são as demandas que nós podemos suscitar, quais são as soluções que nós podemos ofertar a partir dessas demandas, dada a nova posição estratégica que a empresa assume a partir do envio da confissão de dívida, da declaração constitutiva de dívida, constitutiva de direitos e confissão de dívida, que é a informação enviada no E-Social. Então, há uma mudança de patamar da perspectiva do empregador. E é essa mudança de patamar da perspectiva do empregador, pela nova percepção de risco, e eu diria pela inaugural percepção de risco, uma vez que o empregador, desde a estatização do SAT, em 67, não sentiu, não percebeu o risco de descumprir a norma, né? De levar o nível de acidente que nós temos no Brasil, né? O nível de acidentalidade. Né? Então, dada essa perspectiva do empregador, que percebe risco, como deve se posicionar o nosso profissional da área de saúde? Qual a estratégia, qual a posição estratégica do nosso profissional da área de exatas, o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de segurança? Como o contabilista, o técnico de contabilidade e o contador, como o contabilista se insere nessas relações contábeis, administrativas, fiscais das empresas,
que tem a remuneração afetada por esse meio ambiente do trabalho. Essa remuneração diz-se afetada quando você tem uma base de cálculo para tributação decorrente de exposição a fatores de riscos. É isso que nós denominamos de remuneração afetada pelo meio ambiente de trabalho. E é isso que a lei tributária delimita, né? Delimita a remuneração afetada pelo meio ambiente de trabalho. Então, o profissional contabilista é aquele que vai fazer esse amortecimento, essa articulação, essa junta cardan entre as fontes primárias decorrentes da área de saúde, da área das exatas, fonte primária, para o tubo que conecta a contabilidade da empresa ao ambiente nacional. Esse tubo é o E-Social. O E-Social nada mais é que um tubo de transferência de dados. Que dados? Os dados primários, que são estruturados, arrumados, organizados num layout padrão, definido por um projeto de transferência de dados para garantir, esse é o principal motivo do E-Social, garantir que o patrimônio do trabalhador seja entregue ao próprio trabalhador. Eu tenho aqui a fé que eu vou conseguir, eu vou me esforçar para isso, que o terceiro profissional envolvido nessa história, o nosso profissional do direito. Então, nós temos profissional da área de saúde, na área de exatas, profissional da contabilidade e o profissional da área do direito. E o direito se espraiando para o direito civil, o direito trabalhista, no segundo plano. Mas, no primeiro plano, o direito previdenciário, tributário, ambiental, administrativo e penal. Então, nós temos aí 7 grandes ramos do direito ativados por essa remuneração afetada pelo meio ambiente de trabalho, ativados pela forma que se organiza o processo produtivo e, finalmente, se há subprodutos que são contrários aos interesses da sociedade, né? Esse subproduto é o acidente de trabalho. O acidente de trabalho nada mais é que o subproduto decorrente da forma que se organiza o trabalho. E a sociedade faz o balanço se vale a pena manter o processo produtivo em função das benesses que ele oferece à sociedade, né? Riquezas geradas, renda, emprego, e tudo de bom que tem no processo produtivo relacionado ao desenvolvimento econômico, né? E a contrapartida da forma que esse desenvolvimento econômico é organizado. Então, se nós temos um processo produtivo que, de um lado, gera riquezas e coisas boas, do outro lado, gera poluição ambiental. E essa poluição ambiental repercute na degradação do meio ambiente do trabalho, que inclui a saúde do trabalhador. Então, perceba como o direito ele comparece aí como um usuário, né? Como um instrumentador, né? Dessa articulação entre o que é e o que deveria ser, né? Então, nós temos direito ambiental, porque o meio ambiente de trabalho faz parte do meio ambiente, direito penal, porque existe um ilícito penal, qual seja, expor a risco óbitos, assassinatos, homicídios, lesões corporais, ilícitos tributários, sonegação fiscal, informação falsa em documento público. PPP, por exemplo, é um documento de natureza público e, portanto, está no contexto penal de informações falsas, caso essas informações produzidas no PPP papel e agora no PPP meio eletrônico, se essas informações elas não têm base material. O direito administrativo em relação ao exercício profissional daquelas profissões regulamentadas em lei, né? Então, o
COFEM, né, especificamente os CORENs, fazendo o controle do exercício profissional da enfermagem do trabalho, segundo resoluções específicas que tratam do PPP, que dizem que o enfermeiro do trabalho, estabelecem que o enfermeiro do trabalho é aquele competente para fazer monitoramento biológico dos exames produzidos no âmbito de um programa de controle médico de saúde ocupacional. O CRM, fazendo o controle do exercício profissional dos atos médicos singulares, soberanos, desses profissionais especificamente estabelecidos pela lei como competentes para dizer o diagnóstico e prescrever as terapêuticas, né? Medicamentosas ou não, né? Interventivas ou não. Né? Cabe aos CREAs o controle do exercício profissional em relação aos profissionais engenheiros de segurança do trabalho. Então, no campo do direito administrativo, nós temos aí a repercussão em relação à autarquia pública federal e INSS, que segue os ditames do direito administrativo. Nós temos os profissionais que seguem os ditames do direito administrativo e o nosso bacharel, o nosso advogado, que opera na área de saúde do trabalhador, passa, a partir desse conjunto de conhecimento que a gente está discutindo aqui nessa semana de imersão, passa a ter uma importância estratégica aí, em função das lides, dos contenciosos, que ele pode ser o patrono, ele pode levar a efeito esses direitos e esses deveres, né? Ponto de vista administrativo. Olha que interessante. Ambiental, penal, administrativo. No tributário, nós temos o único tributo relacionado ao meio ambiente de trabalho no Brasil é o seguro acidente de trabalho. Só existe um tributo, pessoal. Os dois outros são derivativos desse tributo. O SAT é o seguro acidente de trabalho e ele tem por derivativos o FACET, que é o financiamento, aposentadorias e condições especiais do trabalho, que é um acréscimo. Em regra, 6% incidente sobre a remuneração do trabalhador subordinado à efetiva exposição de modo permanente. Essa é a matriz de hipótese de incidência, essa é a definição legal. Né? Esse tributo, seguro acidente de trabalho, tem um acréscimo de 6% para financiar a precocidade. O SAT tem destinação financiar a incapacidade. O FAP, fator acidentário de prevenção, já se destina à dosimetria desse SAT. O SAT tem a alíquota nominal de 1, 2, 3%, com base no grau de risco estabelecido epidemiologicamente, segundo o GIUDRAT, grau de incidência incapacitante laborativa decorrente do risco ambiental do trabalho. A partir do GIUDRAT, que é um instrumental epidemiológico, se precifica o seguro mediante uma alíquota. Essa precificação é dada a partir de um grau que epidemiologicamente considera uma variável síntese CNAE, Classificação Nacional da Atividade Econômica. Esse CNAE é a variável síntese a partir da qual se presume os riscos e, por risco presumido, há um preço. De risco leve, 1%. Risco médio, 2%. Risco grave, 3%. Essa alíquota é chamada alíquota nominal de 1, 2, 3%. Cuidado, não existe RAT, não existe GIUDRAT. Isso é tudo invenção. O povo inventa coisa aí. A lei não trata nada disso. A lei chama seguro acidente de trabalho. A lei não, a Constituição da República, lá no artigo 7º, e a lei 8.212, especificamente lá no artigo 20, trata do seguro acidente do trabalho a partir do CNAE preponderante, considerando o grau de incidência incapacitante laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, GIUDRAT. Então, o GIUDRAT é um grau que é expresso categoricamente por leve, médio ou grave. Existe uma correspondência em preço
que é a alíquota. Essa alíquota incide sobre a remuneração. Essa alíquota é o SAT nominal, alíquota nominal. Assim como é o imposto de renda, né, pessoal? O imposto de renda tem para pessoas que ganham muito, né? A alíquota de imposto de renda é 27,5%. Mas a alíquota efetiva não é 27,5%. Percebeu a diferença? A alíquota nominal de imposto de renda, para aquela camada de remuneração, é 27,5%, 27,5%. Só que quem ganha 30, ganhou 3 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 25 mil, 30 mil. E a tributação, a alíquota de tributação de imposto de renda, segue esse escalonamento, respeitando os tetos de cada camada. Portanto, a alíquota final não será 27,5%. Por quê? Porque ele vai ter 7,5% da primeira camada, 12,5% da segunda camada, 15% da segunda camada, e assim vai, até chegar na camada de 27,5%. Quando você pega o valor todo devido, dividido pelos 30 mil, não vai dar 27,5%. Vai dar menos, bem menos. Por quê? Porque há uma tributação escalonada por tetos em cada camada. Trazendo isso para o SAT, nós temos o mesmo efeito. Nós temos a alíquota nominal, 1, 2, 3%, presumido pelo KNAI preponderante. Esse KNAI preponderante foi aferido epidemiologicamente segundo o GI-UDRAT, e isso está estabelecido pela lei e pelo decreto presidencial. Então, é a lei que transfere competência para o Poder Executivo, Presidente da República, que, mediante decreto, o atual decreto em vigor é o 3048, no anexo 5 desse regulamento, há a lista dos KNAIs preponderantes, com 7 posições do KNAI subclasse, e o respectivo grau de risco e, portanto, a alíquota correspondente. GI-UDRAT grave, alíquota nominal 3%. GI-UDRAT médio, alíquota nominal 12%. GI-UDRAT leve, alíquota nominal 1%. Portanto, a nomenclatura correta é falar em SAT, Seguro Acidente de Trabalho, cuja alíquota efetiva é aquela decorrente da multiplicação de um fator por essa alíquota nominal. E aí nós temos a alíquota efetiva, que é produto de um fator acidentário de prevenção, FAP, pela alíquota nominal. O fator acidentário de prevenção flutua de 0,5 a 2, por definição legal. A Lei 10.666 trouxe essa definição legal. Máximo e mínimo de flutuação, 50% a 100%. O que é que flutua? A alíquota nominal de 1, 2 ou 3%, com base na acidentalidade dos concorrentes do mesmo segmento econômico, que tem uma alíquota nominal definida pelo GI-UDRAT. Estou viajando muito, pessoal? Está muito chato isso aqui. Eu estou inaugurando aqui a nossa semana de imersão de SST no E-Social. Para quem chegou agora, e eu estou fazendo aqui um briefing inicial. Isso é um briefing inicial, pessoal. Imagina o que é que está por vir aí. E eu estou feliz, eu preciso fazer um parênteses aqui, eu estou feliz com o projeto, com essa possibilidade, né? O tempo vai passando, a gente vai se aproximando da idade, né? A idade definitiva, né? E a gente tem esse prazer, né? De contar um pouco da nossa história, né? E eu estou lembrando aqui que esse lance de SST no E-Social, ele traz um empoderamento de algumas profissões relacionadas ao tema, que abre muito o leque comercial, o leque de negócios, né? Então, eu já falei aqui da área dos pessoal da área da saúde, pessoal da área de exatas, pessoal da área de contabilidade. Estou tratando aqui agora do pessoal da área do direito, especificamente o pessoal do direito tributário. Por quê? Porque o seguro acidente de trabalho está no contexto
de segurança e saúde do trabalhador, ou não? E é por conta disso que nós temos aí uma grande oportunidade para esses profissionais, porque as empresas são tributadas segundo esse ordenamento jurídico em SAT nominal e SAT efetivo. A Receita Federal administra essa tributação, que é uma contribuição social, espécie de tributo, na competência federal. Esse tributo é arrecadado para provimento do orçamento da Seguridade Social, que é composto pela assistência, pela previdência e pela saúde. Esse seguro-acidente de trabalho, portanto, depende da gestão, depende da observação e depende essencialmente da aplicação do direito segundo o caso concreto. E aí o nosso profissional do direito vai ter condição de operar o FAP, o SAT, o FACET, enxergando os procedimentos de fiscalização da Receita Federal do Brasil, que estão estabelecidos na IN 971 da Receita Federal do Brasil, que tem um capítulo próprio, específico, capítulo 9, que trata das demonstrações ambientais para fins de cumprimento de obrigação acessória, fazer ou deixar de fazer, e obrigação principal, pagar. Pagar o quê? O SAT com seus derivativos, FAP e FACET. No campo do direito previdenciário, nós temos aí um universo gigante, que é o universo da tipologia acidentária brasileira. Tipologia acidentária brasileira essa, que passa por aquelas definições que eu sugeri aqui no nosso encontro, que nós vamos aprofundar, passa pelas teorias do risco. Risco-proveito, risco criado, risco integral, risco profissional. Isso em tempos modernos. Em tempos longínquos, né? Longínquos que eu falo, pessoal, é início do século passado. Nós tínhamos ali o princípio do risco geral. Risco geral. Então, o acidente de trabalho era tratado como um acontecimento ordinário, geral, como se fosse ser atropelado por um trem, na época lá. Né? Como se fosse ter caído do cavalo, fosse algo da vida cotidiana que não dependesse da relação empregatícia, né? Não dependesse da vontade de um patrão, né? Então, nós tivemos aí uma evolução forte da teoria geral do risco, né? Teoria aquiliana, em homenagem ao tribuno Aquílios Romano, que trouxe essa teoria civilista, né? De que há uma indenização se provar a culpa. Então, até então, valia a regra do talião, valia a regra do dente por dente, olho por olho, o Código da Hammurabi, né? Aquela situação, aquele início, né? Das sociedades humanas ali, e a forma de conter os excessos, conter os ilícitos, né? Fazer justiça, né? E essa teoria de justiça, ela vem evoluindo e grande parte dessa evolução nós devemos aos romanos, né? Então, quando se fala responsabilização ou teoria aquiliana, faz menção a esse tribuno romano, que lá, 2 séculos antes de Cristo, superou essa fase aí do olho por olho, dente por dente, e trouxe a figura da indenização, do indene, né? Não dene, não dano, não danar, né? Ou a compensação por esse dano, né? Que é a indenização, né? Então, não é uma compensação, pessoal, é uma reparação, melhor dizendo, né? Então, perceba, o acidente de trabalho, em relação à tipologia acidentária, o bacharel, o nosso amigo advogado, nosso militante na advocacia, ele precisa resgatar esses princípios e essas teorias para fazer o enquadramento correto, né?
sabendo que hoje o risco que é a teoria do risco que é aplicada no Brasil não é mais a teoria do risco aquiliana, muito menos a contratual, mas a teoria do risco objetivo, do risco criado, do risco proveito. Então, são esses elementos aí que eu vou discutir com vocês. Aqui eu estou fazendo uma abertura, pessoal. Estamos aí com 33 minutos. Que abertura longa do cacete. Que abertura longa é essa, né? Mas, como o assunto é profundo e ele é largo, a gente precisa dar essa dimensão para vocês de largueza e profundidade, né? No campo do direito é muito vasto. Nós temos aí o direito administrativo, o direito penal, o direito ambiental, o direito tributário, direito civil, né? No direito previdenciário, com recorte ao direito acidentário, nós temos a tipologia acidentária, que passa por todas essas teorias. Teoria do risco aquiliano, teoria do risco contratual, teoria do risco profissional, ultrapassando para a teoria do risco objetivo, responsabilização objetiva, a partir das novas teorias, risco-proveito, teoria do risco criado, risco integral e risco profissional. No meio do caminho, nós tivemos a estatização do SAT, né? Que o Brasil já viveu o segurança em trabalho num regime privado e, a partir de 67, o regime foi estatizado, né? Então, direito tributário, tributo, SAT, estatizado, com seus derivativos, FAP e FACET. Direito previdenciário, o rol de protetivas sociais ofertadas, né, pela Previdência Social, administrado pelo INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, com os seus benefícios, suas prestações pecuniárias ou em serviço, reabilitação profissional e habilitação profissional. Olha o campo como é grande. Então, só em relação ao acidente de trabalho, nós temos uma tipologia acidentária com 8 espécies que dizem respeito a esse mundo acidentário, né? Segundo essas teorias. Então, o Brasil adotou um sub-regime, dentro do regime público previdenciário, adotou um sub-regime, que é o sub-regime acidentário, né? Ainda no campo do direito, nós temos aí o direito trabalhista, que ele termina sendo importante porque o foro é trabalhista, porque decorre de uma relação de trabalho, todavia, os elementos a serem julgados não são do campo do direito trabalhista. Olha que interessante. O direito trabalhista, ele comparece como foro competente para julgar a causa, todavia, a causa de pedir e os fatos dizem respeito a ordenamentos jurídicos outros, que não o trabalhista. Então, quando há um acidente do trabalho que tem natureza previdenciária, quem julga a indenização é o juiz trabalhista. Quem julga se é acidente de trabalho ou não é o juiz comum. E quem determina se o INSS vai pagar ou não o benefício é o juiz federal. Então, só nessa tríade de competências, né? Competências jurisdicionais, só nessa tríade aí nós temos aí um espaço gigante de operação por parte dos advogados em relação a esse temário. SST no E-Social. Vocês estão enxergando o E-Social aí, pessoal, no que eu estou falando? Teoria do risco. Repercussão tributária, penal, ambiental, sanitária, trabalhista, civil, previdenciária, tributária, campo jurídico. No campo da contabilidade, apropriação, escrituração, registro em contas próprias, apuração, registro em contas próprias, de um plano de contas que tem uma padronização, um layout de folha de pagamento que obriga a contabilidade a integrar-se com medicina e engenharia. É impossível fechar uma folha de pagamento
sem trazer esses olhares para dentro da folha de pagamento. Então, é fundamental que a contabilidade não vai conseguir fechar a conta não fizer a apuração de hora extra. Essa hora extra é importante para definição do valor financeiro a ser desembolsado pela empresa naquele mês, correto? Não tem uma hora extra? Não tem que pagar? Isso não é um fato contábil? Essa hora extra diz respeito a uma dose. E a dose é um fato da engenharia que repercute no direito tributário. E por repercutir no direito tributário, porque a dose, o nível de tolerância do NEM 85 dBA é calculado a partir de uma dose que foi demonstrada, né, foi capturada por um audiodosímetro. Então, o audiodosímetro capta uma dose, essa dose é uma área, essa área é convertida num nível equivalente em função da flutuação do sinal sonoro. Há uma equivalência energética entre a flutuação dos sinais sonoros e essa equivalência se dá por uma linha constante, que é o nível equivalente, como se fosse apenas um nível ao longo de toda a jornada. Caramba, o que é que isso tem a ver com contador, com contabilidade? Mas é exatamente isso. A integração acontece exatamente por isso. Porque a contabilidade vai ter que fechar a folha, o departamento pessoal fecha a folha, a contabilidade valida, mediante as escriturações nos respectivos livros da SCD e da SCF. São livros contábeis obrigatórios, eletrônicos, com base no SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, que é obrigado a fazer a retenção da nota do prestador de serviço. SPED está alimentado pelo FD-REINF, que também é alimentado pelo E-Social, que também é alimentado por hora extra, que está na rubrica, na tabela de rubricas de remuneração. Essa hora extra diz respeito à exposição a fator de risco, uma vez que quanto mais tempo fica exposto, maior é a dose, concorda? Percebeu a conexão? E se há uma hora extra, isso tem que ser apropriado na dose para fins de aferição do AREM, vibração. Aferição do VDVR, vibração. Para aferição do NEM, ruído. Então, esses fatores de riscos quantitativos, eles dependem de uma apuração de dose, que se traduz no limite de tolerância. E essas doses sofrem a repercussão da hora extra. Então, a hora extra, que no primeiro momento é uma visão meramente contábil, folha de pagamento, DP, departamento pessoal, quando você aprofunda no E-Social, você verifica que existe uma malha que conecta esses eventos do E-Social. Então, hora extra, rubrica 1010, remuneração no evento 1.200, pagamento 1.210, tem uma malha que conecta pontos com o 2240, porque há um fator de risco, esse fator de risco, ruído, vibração, qualquer que seja o fator de risco quantitativo, depende da apuração temporal para dizer se há ou não ultrapassagem do limite máximo permitido. Ora, se a empresa contratou um engenheiro que fez um laudo apenas para 8 horas, ou 8h48, no dia que o trabalhador fizer hora extra, esse laudo já não vale. E o contador é o profissional que vai articular essa compreensão e essa escrituração feita corretamente. Dizendo o seguinte: ô engenheiro, esse teu laudo aqui não cobre o mês de abril de 2022, porque no mês de abril de 2022 houve hora extra. No mês de março, para este trabalhador, não houve hora extra. Pergunta: o limite de tolerância foi ultrapassado lá? Não. E neste mês? Muito possivelmente, por conta da hora extra.
Então, o mesmo ambiente, com as mesmas intensidades, tudo igual, não mudou nada, tudo igual, nós temos aí, pela simples determinação de uma hora extra, nós temos uma alteração no resultado, né? Resultado esse que cai na malha de controle interno da contabilidade, que faz o controle interno, a auditoria interna dessa contabilidade. Agora, se a empresa faz auditoria interna, imagina a Receita Federal, que vai fazer a mesma auditoria segundo a mesma malha que os contadores já perceberam. Lá no E-Social, no FDREINF, no SPED, que junta outros elementos contábeis que vai além do E-Social. Então, a escrituração fiscal digital, EFD, a escrituração contábil digital, ECD, também são livros fiscais, também integram o SPED. Estou viajando muito, pessoal. Papo maluco esse, né? O que é que isso tem a ver com SST, né, velho? O que é que isso tem a ver com capacete, com máscara, com EPI, com aquela coisa que a gente aprende lá na escola, né? NR15, NR não sei o quê. Tem nada a ver com nada disso. O assunto vai muito além, anos-luzes além disso aí, né? Então, por isso que eu estou muito feliz aqui com a nossa imersão de SST no E-Social, porque eu estou tendo aqui a oportunidade de falar para vocês de forma tranquila, né? Sem disputa, sem nenhum tipo de pressão, ou tipo de ter que provar alguma coisa para alguém, né? Assim, você está numa banca de doutorado, você tem 6 doutores que estão te julgando ali, né? Você está numa banca de dissertação de mestrado, você tem ali 3, 4 doutores que estão te julgando. Se você está prestando serviço para o teu contratante, o gerente lá que vai liberar o pagamento está te julgando, né? Se você está em sala de aula, os alunos estão te julgando. Se você é aluno, o professor está te julgando, né? Então, assim, esse momento nosso aqui é um momento de desprendimento, né? Que eu efetivamente não estou preso a nenhum tipo de pressão externa, que não a minha própria cobrança de passar o melhor para vocês e aquilo que eu tenho convicção, né? Estou passando as minhas convicções para vocês aqui a partir de elementos concretos, elementos que eu entendo que são científicos, né? Eu entendo que são científicos porque eu consigo fazer o caminho contrário, né? Eu consigo mostrar para vocês de onde veio o raciocínio, quais são os elementos primários, secundários, terciários, qual é a lógica, se o raciocínio é dedutivo, é indutivo, qual foi o referencial teórico a partir dos quais nós chegamos aqui com essas conclusões que agora eu estou reportando a vocês, né? Mas eu estou muito tranquilo por conta desse desprendimento, né? Então, essa live aqui é minha, eu escolhi o horário, escolhi qual é o veículo de transmissão, escolhi o tema, escolhi qual o tempo que eu vou ficar aqui, e o meu compromisso é com vocês, especificamente para a minha satisfação, para o meu prazer, o meu compromisso é com vocês de passar essa visão minha, né? Essa visão minha que foi construída ao longo dessas experiências que Deus me permitiu, né? Então, quando a gente fala SST, né, social, pessoal, a gente precisa enxergar esses 4 baldinhos, o balde da medicina, enfermagem, que eu chamo o balde da saúde, o baldinho das exatas, né, engenharias, e aí inclui engenharia e segurança do trabalho, e os nossos técnicos, todos os técnicos, inclusive o técnico de segurança. O terceiro vértice, o vértice do direito, do jurídico, da justiça, né, numa visão bem ampla, né, amplíssima, falando de justiça não como instituição estatal, criada pelo Estado, estruturada pelo Estado, né, mas aquela justiça eticamente raciocinada, né? Então, um conceito bem filosófico, né? Então, em relação à justiça, nós temos os operadores, aí sim, estruturados segundo o ordenamento jurídico, nessas 7 grandes áreas aí do direito. Previdenciário, ambiental, sanitário, tributário, penal, administrativo, civil, trabalhista.
Na contabilidade, nós temos um outro oceano enorme, gigantésimo aí, que é o oceano do SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, onde é tudo eletrônico, tudo amarrado em termos de layout. Tudo amarrado em termos de layout. Layout que vale para todos que são obrigados a prestar informações ao fisco, por força de lei. Então, ICMS, IPI, o tributo que você imaginar, é tudo eletrônico. Mediante uma escrituração fiscal, segundo esses livros de escrituração fiscal. E essa escrituração inclui remuneração afetada pelo meio ambiente do trabalho. Eis a grande novidade para o nosso profissional da área de contabilidade, medicina, direito e engenharia. Qual é a grande novidade? Segurança e saúde do trabalhador, por intermédio do E-Social, considerando os tributos vinculados, é parte integrante do Sistema Público de Escrituração Digital, SPED. Então, o trabalho de um médico do trabalho, o resultado, as contribuições, o produto dos profissionais, médicos, enfermeiros, engenheiros, técnicos, advogados, todos esses artefatos produzidos por esses profissionais são artefatos contábeis. olha que viajandão, velho. Ah, peraí, velho, você está falando que um ASO, um atestado de saúde ocupacional, um ASO, tem natureza contábil? Sim, exatamente isso. Um LTCAT, natureza contábil. Digo mais, natureza contábil fiscal. Ah, mas quem criou isso foi o direito trabalhista. Criou. Mas quem está obrigando a vestir uma roupa contábil fiscal é outra lei que não é a lei trabalhista. E é essa novidade que a gente precisa entender, compreender e aproveitar para poder surfar, né? Surfar nessa onda aí, dessa compreensão de que agora os fatos administrativos, contábeis, fiscais, são todos aqueles relacionados à remuneração afetada pelo meio ambiente do trabalho. Para quê? Para proteger o destinatário final de tudo isso, que é o trabalhador. Essa é a essência da terceira geração de saúde do trabalhador, inaugurada pela Constituição da República, em termos principiológicos, mas inaugurado pelo FAP, NTEP, E-Social, PPP, em termos instrumentais. Então, em termos de princípio, a Constituição da República inaugura a terceira geração. Mas em termos instrumentais, que a gente sente na pele, a gente sente que isso existe, da concretude, é o tal do FAP, do NTEP, do PPP papel, ainda papel, no ano 2022, e o E-Social, que já está em produção desde 13 de outubro do ano passado para eventos do SST, empresas grandes, do Grupo 1. Empresas do Grupo 2 e 3 a partir de 10 de janeiro de 2022. Nós vamos falar a respeito aí, negócio de calendário, de cronograma, tal. Dá para recuperar, dá para fazer, não tem nada perdido. Teve aí um barata voa aí, umas galinhas sem cabeça aí, dizendo que tinha sido adiado. Eu já gravei um vídeo aqui, quem tiver interesse, olha aí no meu Instagram, tem um videozinho que eu chamo aí de as galinhas sem cabeça tiveram as cabeças recolocadas, né? Por conta de um pseudo adiamento aí, que muita gente embarcou, principalmente os colegas aí da área da contabilidade, por conta de uma carta da FENACOM, tal, terminaram embarcando aí nesse falso adiamento, né? Pessoal, por que eu estou falando tudo isso? Estamos aqui na nossa semana de imersão e eu precisava dizer para vocês o seguinte, ó,
é uma grande oportunidade. Nós estamos diante de uma grande oportunidade, uma gigante, espetacular oportunidade. Porque agora o empregador finalmente percebe risco. Então, por que agora eu acredito e antes eu tinha um ceticismo, né? Eu tinha uma desesperança grande? Porque não existia instrumentos de estímulo à prevenção. Porque o principal instrumento de estímulo à prevenção vem do próprio processo produtivo. Se o processo produtivo foi concebido para matar e adoecer, não tem o que falar em prevenção, é impossível. E é exatamente isso que o sistema produzia a partir de 1967, com a estatização do SAT, onde o empregador lavou as mãos, simplesmente contrata ali uns profissionais para cumprir tabela, tem lá umas norminhas ali para cumprir e tal, mas não tem nenhuma preocupação com o desempenho, controle de resultados, não tem nenhum tipo de admoestação, qualquer tipo de preocupação. Se tiver algum acidente, algum morto, né? No final das contas, morreu em terra, adoeceu previdência. Então, é isso que eu chamo de sem percepção de risco, né? Modelo trabalhista, esgotado, né? Completamente desvinculado da realidade, sem nenhum tipo de preocupação com resultados, né? E um sistema estagnado, completamente esgotado, putrefato, né? Em que o empregador não teria como fazer diferente. Matar e adoecer, fazer o quê? Eu já pago o SAT, já dei capacete, já dei EPI, já contratei um engenheiro por 4 horas, coloquei o técnico por 8 horas. Tem aqui uma clínica de medicina que faz os ASO. Fazer mais o quê? Eu já dei DDS, já faço treinamento, já tem lá uma semana de brinde lá, que é a semana do sorteio, né? Que é o tal do CIPAT, a semana de sorteio. Bonezinho, sacolinha com brinquedo para menina, aquelas coisas, né? Então, assim, segurança e saúde do trabalho é isso. É norma trabalhista, CIPA, NR, ninguém tem força para nada, ninguém quer fazer nada diferente, ninguém que eu falo é empregador, né, pessoal? Os profissionais querem fazer tudo diferente, mas não tem espaço para isso, não tem força para isso, né? Não tem, o empregador não quer isso porque efetivamente é despesa. Para ele é despesa, acabou, né? Não tem percepção de risco nenhuma. Risco que eu falo, risco corporativo, né, pessoal? Risco judicial, risco financeiro, risco patrimonial, né? De ter um desfalque patrimonial por conta de um assassinato no trabalho, né? Então, nós convivemos aí de 1967 a 88 nesse sistema esgotado, completamente desvinculado da realidade e produzindo os números que nós conhecemos, né? Chega 88, traz uma revolução sanitária, traz princípios de direito sanitário que emancipam a saúde do trabalhador. Saímos da saúde e segurança do trabalho para saúde do trabalhador a partir de 88. E aí nós temos a instrumentação desses princípios. Essa instrumentação vem com a inversão do ônus da prova no nexo técnico epidemiológico previdenciário. Direito ambiental. Responsabilização objetiva. Direito ambiental. Princípio de degradação, princípio poluidor-pagador. Direito ambiental. Inversão do ônus da prova. Direito ambiental com direito do consumidor. Obrigação de quem tem a prova provar. Inversão do ônus da prova. É acidente de trabalho até que se prove o contrário. Presunção acidentária. Nexo técnico epidemiológico. E a partir do nexo técnico epidemiológico, fazer a apuração de acidentes. E aí cobrar o diferente, cobrar o diferencial, que é o FAP, que é o SAT efetivo. O NTEP dá concretude a essa revolução sanitária no campo da saúde do trabalhador, a partir do momento que inverte o ônus da prova, segundo um painel epidemiológico, de um delineamento de coorte. E a partir desse delineamento, é possível dizer
quem é mais ou menos arriscado. Olha a palavra risco aí de novo. Segundo a perspectiva epidemiológica, para uma população previdenciária, cujo caso está definido previdenciariamente. Então, qual é o caso? Não é um acidente. É um acidente que gera um benefício previdenciário. Esse acidente que gerou um benefício tem um CID. Esse CID é uma variável biológica que é um marcador biológico desse aparelho epidemiológico chamado nexo técnico epidemiológico. O nexo técnico epidemiológico, portanto, trabalha com dois grandes marcadores. O marcador biológico, que é o CID, e o marcador ambiental, que é o CNAE. E a partir desses marcadores, segundo uma população observada, seguida, acompanhada, é possível estimar risco. A partir do risco relativo dado pela razão de incidência entre os expostos, comparado com a razão de incidência entre os não expostos. Perdão, a razão entre incidência dos expostos com a incidência entre os não expostos. Essa razão entre incidências permite estimar risco. E esse risco tem um desdobramento populacional. Então, é possível, olha que interessante, é possível epidemiologicamente estabelecer metas de prevenção, uma vez que é conhecida a fração etiológica populacional, ou o risco atribuível aos expostos. Então, se o NTEP produziu lá um risco relativo de 3, quer dizer que o excesso de risco é 200%. Então, pega lá, bancos múltiplos com carteira, transtornos mentais, e verifica a estimativa de risco, considerando essa base populacional de 17 anos da base. Imagina, 17 anos da base, pegando todos os trabalhadores vinculados ao RGPS e pegando desses trabalhadores aqueles que compareceram no balcão do INSS e tiveram benefício. Então, a partir desse delineamento epidemiológico, é possível, com esses dois marcadores, o marcador biológico, CID, e o marcador ambiental, CNAE, é possível fazer estimativa de risco, mediante o estimador de risco relativo. O risco relativo, por exemplo, de um transtorno mental CID-F, em relação ao CNAE 6422, é de 3, número 3. Portanto, aponta para um excesso de risco de 200%. Só que diz mais, diz o seguinte, além da força epidemiológica da estimativa, dada com 99% de confiança estatística, além dessa força de associação, nós temos aí uma potência explicativa muito grande do fenômeno. Por quê? Porque, neste caso, se demonstra que 40% da explicação do adoecer se deve ao trabalhar. Isso, em epidemiologia, é um número extravagante, é um número astronômico. Né? Quando o pesquisador ele acha ali 3, 4, 5% de explicação do fenômeno, ele está soltando fogos, né? Quando você chega numa fração etiológica de explicação, né? Fração etiológica populacional ou risco atribuível populacional, nessa ordem de grandeza, você está dizendo o seguinte, se eu melhorar o processo produtivo das entidades, dos bancos múltiplos com carteira, se eu melhorar o processo produtivo em relação ao transtorno mental, essa melhora vai alcançar 40% da casuística. Ou seja, você vai reduzir a projeção dos novos casos para essa mesma doença em 40%. Por quê? Você fez prevenção na causa. Mesmo sem saber qual é a explicação do fenômeno.
Porque já se sabe que esse fenômeno é multifatorial, depende da genética, depende da renda, da escolaridade, da nutrição, da condição geográfica, da condição econômica, tem um monte de variáveis outras aí que vão além do trabalho, né, pessoal? Só que o trabalhar explica 40% do fenômeno. E se você faz uma asepsia no processo produtivo, você está eliminando 40% da explicação do fenômeno. Então, essa percepção de risco, o empregador passa a percebê-la, né, a partir do NTEP, porque efetivamente o NTEP foi o passaporte para o FAP. Só houve o FAP, o Fator Sanitário de Prevenção, porque nós tivemos uma condição de escapar da subnotificação da CAT. Imagina, como é que você faria uma tributação flexível para o SAT se a apuração dos acidentes fosse pela CAT? Obviamente, quem não emitisse CAT pagaria menos. Conclusão, não se emite CAT. Então, essa tributação flexível só foi possível por conta do escape, né, do drible que foi feito na CAT. A CAT não é número de entrada para o cálculo do FAP. A CAT, ela continua, é obrigatória, é uma notificação compulsória, mas não conta no cálculo do FAP, salvo uma exceção, que é a exceção do óbito sem dependentes. Nessa situação, a CAT óbito conta, só se não tiver dependentes. Okay? Então, o NTEP vem junto em termos de criação, mas na aplicação ele vem 2 anos defasados ali, né? O NTEP nasce em 2006, passa a vigorar em 2007, o FAP vem em 2009, passa a vigorar em 2010. Tem uma defasagem ali de 3 anos, né? E o FAP é outro símbolo dessa revolução que eu chamo de terceira geração de saúde do trabalhador, né? Que o FAP, essencialmente, ele opera a regra do livre mercado dentro de um Estado social de direito. É a mescla dos 2 mundos antagônicos, o mundo capitalista e o mundo socialista. Porque a regra que rege o FAP é a regra do livre mercado, é a regra capitalista. Só que é aplicada para o socialismo, da solidariedade de todos perante alguns que se acidentam, dentro de um sistema público de acidente de trabalho, dentro de um Estado social de direito. Então, essa regra do livre mercado diz o seguinte: quem adoecer mais, paga mais. Quem adoecer menos, paga menos. Isso é um axioma do liberalismo, da meritocracia. E o FAP pegou exatamente esse núcleo ideológico, né? E fez a fusão nuclear. Pegou os 2 núcleos e fundiu. Então, vai ter Estado social de direito, vai ter solidariedade, segundo um socialismo para a saúde do trabalhador, a partir de regra flexível de mercado. É interessante. E isso deu samba, né? Isso valeu, né? Isso valeu. Então, o Brasil inaugurou no planeta 2 institutos jurídicos, né, fortíssimos, né? O Instituto Jurídico do NTEP e o do FAP. Dentro desse contexto da concretude dos princípios do direito sanitário constitucional. Então, um dos princípios do direito sanitário é a transparência, a democratização, a universalização. E é tudo isso que o E-Social faz. E-Social, lembra? Nosso tema, o nosso miolo aqui é SST no E-Social. E-Social, transparência. Por que transparência?
eu informo para o trabalhador acessar a sua própria informação num aplicativo que o governo produziu para enxergar o repositório de dados produzido pela empresa empregadora, informando os dados de todos os trabalhadores. Só que este trabalhador só vai ver o seu próprio patrimônio previdenciário. Lembra do PPP? O que é o PPP, pessoal? É o pomposo patrimônio previdenciário, PPP. Princípio da transparência. Princípio da democratização. Todos os trabalhadores, inclusive servidores públicos, terão a informação veiculadas no E-Social e hospedadas no ambiente nacional mediante um grande cadastro chamado Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS. Essa democratização é um dos princípios sanitários, junto com o princípio da prestação de contas, que é outro princípio sanitário importantíssimo, junto com o princípio da transparência da informação, junto com o princípio da publicização. Perceba, tudo isso está dentro do NTEP, FAP, PPP, E-Social. Então, a democratização é para todos. A transparência, todos que tiver competência para enxergar, deverá enxergar. Então, não cabe ao trabalhador A enxergar o dado do trabalhador B. Mas cabe ao Ministério Público enxergar o dado do A, B, C, D, F e G, H, por força das competências para verificação da poluição, do equilíbrio do ecossistema laboral, dentro do contexto do meio ambiente do trabalho, direito ambiental. Então, o E-Social vai atender primeiro princípio, segundo princípio, terceiro princípio, sanitário, ambiental, inclusive com prestação de contas. O profissional que está no contexto de SST, no E-Social, é o profissional que vai se aproveitar dessa estrutura para verificar o ponto que ele melhor se encaixa, né? Tem gente que gosta de não ficar na parte superior da estrutura, tem gente que gosta de ficar na parte de baixo, tem gente que gosta de ficar ali na sombra, pegando a sombra da estrutura quando o sol passa, tal. Amigo, procure o seu ponto, procure o seu local de conforto aí, nessa estrutura criada pela Constituição da República de 88 e instrumentalizada por esses artefatos aí. FAP, NTEP, PPP papel, PPP eletrônico, E-Social, FDRINF, escrituração contábil fiscal, escrituração fiscal digital, SPED. E aí tem sol para todos. Aqui tem sol para todos. Tem sol para consultor, para empregado, para prestador de serviço, para enfermeiro, para técnico de segurança, para auxiliar de enfermagem, para cirurgião dentista especializado em odontologia ocupacional, fisioterapeutas, profissionais de educação física, psicólogos, né? Por quê? Porque os fatores de riscos, eles alcançam todas essas dimensões, né? Então, a partir do E-Social meio eletrônico, todos os fatores de risco serão informados. E aí vai entrar psicoergonômico, vai entrar biomecânico. E aí nós vamos precisar, as empresas que sabem que elas sentem que tem uma percepção, elas percebem o risco corporativo, financeiro muito alto, elas vão contratar esses profissionais, ainda que não estejam no SESMIT do quadro 4, da NR4. Estou viajando muito, pessoal? Se o fator de risco preponderante é o fator de risco psicoergonômico, e a empresa é obrigada a informar, lá no 2240, registros ambientais, a empresa é obrigada a informar lá no 2220,
os exames alterados, é obrigada a informar no 2230 o afastamento acidentário, ela é obrigada a informar se há ou não retenção no FD-REINF para o trabalhador que opera junto com o colega da contratante no mesmo ambiente, que tem o mesmo fator de risco. Necessariamente, os profissionais da área da psicoergonomia serão chamados. Então, estamos aí diante de uma grande, por isso que eu falo, uma grande oportunidade, porque agora nós temos uma instrumentação da revolução sanitária, ambiental, tributária, previdenciária, que a saúde do trabalhador trouxe consigo, né? Quando da emancipação, não existia na Constituição da República saúde do trabalhador, pessoal. Não existia no ordenamento jurídico. Saúde do trabalhador é um instituto jurídico da terceira geração. É ele que inaugura a terceira geração, que vem em 88. A primeira geração vem lá em 1919, a segunda, 1967, que alguns insistem em perpetuá-la, né? Mas a Constituição da República, a partir da sua instrumentação, dada pelas leis que criaram o NTEP, o FAP o direito sanitário, junto com a transparência de informação, democratização, prestação de contas do direito sanitário, estabelecidos pelo E-Social mediante um decreto do presidente da República, né? Tudo isso traz uma grande oportunidade, porque as empresas serão obrigadas a se desenvolver. Isso aqui é um choque de gestão. É interessante isso, né, cara? A gente está diante de uma grande oportunidade, inclusive empresarial, porque as empresas vão potencializar o seu recurso humano a partir do momento em que uma externalidade positiva, dada pela revolução sanitária, introduz uma componente cuja resultante é aumentar a produtividade. E o efeito colateral é matar e adoecer menos. Legal isso, né? Então, nós passamos a ter um privilégio de arranjos de forças, né? Você tem um conjunto de forças cuja resultante aponta para aumento de produtividade, aumento de competitividade, aumento de sustentação ambiental, que vem a reboque dessa percepção de risco que o empregador passa a ter, e com base nisso, ele melhora os seus processos. Melhorando os processos, ele aumenta a produtividade. Aumentar a produtividade implica reduzir absenteísmo, reduzir insatisfações dos trabalhadores, reduzir a infelicidade dos trabalhadores, aumentar o nível de sorrisos dos trabalhadores. Porque se o fator de risco preponderante é relações interpessoais, estamos falando de situações que a engenharia não dará conta. A medicina, muito menos. E norma trabalhista, pior ainda. Se o que causa a baixa produtividade é o absenteísmo, sem dúvida causa. E esse absenteísmo decorre de uma relação interpessoal, a manifestação disso é transtorno mental, que pode repercutir em distúrbio osteomuscular. Estamos falando essencialmente de ergonomia. Então, perceba, há um vetor positivo aí, uma resultante positiva, que faz o deslocamento para segurança do trabalho, para a saúde do trabalhador, a partir desse novo farol, que é aumento de produtividade. Eu já dei uma panorâmica geral para vocês, estou aqui me abrindo com vocês aqui, né? Estou aqui discutindo com vocês aqui, trazendo elementos, né? Fazendo aí um pupurri, fazendo aí uma miscelânea na linguagem técnica, fazendo uma mistureba com direito, engenharia, medicina e contabilidade, né?
enxergando como sempre o objeto investigado, né? Sempre o objeto irradiador dessas visões, a saúde do trabalhador, percebida no meio ambiente de trabalho. Tendo o empregador como um coadjuvante que virou protagonista. Saindo da segunda geração para a terceira geração, esse empregador coadjuvante, ele passa a ser o protagonista. E nesse protagonismo, é muito possível que a gente aumente a produtividade no Brasil. Isso depende, essencialmente, de nós, profissionais, que estamos operando aí essas linhas de conhecimento, né? Exatas, saúde, contabilidade e direito. Tá bom, amigos? Essa semana nossa aqui, ela tem 3 dias, né? Hoje eu estou fazendo essa introdução, né? Essa introdução bem panorâmica, numa visão bem panorâmica. Estou pontuando aí as posições estratégicas que os profissionais que têm interseção nessa área podem tomar, né? Quais são as possibilidades de ganhar dinheiro dentro desse contexto que eu estou colocando aqui, né? Vai brotar na sua mente aí, vai chegar na sua mente alguns produtos que hoje não estão na praça. Alguns produtos que não estão na praça. Simplesmente não estão na praça por quê? Porque esse empregador que era coadjuvante era um mero coadjuvante. Não estava preocupado em participar da cena principal. Ele simplesmente era um figurante ali que aparecia de vez em quando, né? Por quê? Porque o sistema baseado na segunda geração, aquela da estatização do SAT, a módicos valores, né? 0,4%, pessoal, em 67, imagina. Foi virar 1, 2, 3% agora em 91. Nós ficamos de 67 até 91 pagando essa merreca aí de 0,4%, 0,8%. Uma mortandade, uma acidentalidade gigante no Brasil e o sistema jogando tudo para o povo via despesa orçamentária, despesa pública, né? Via INPS, depois INSS. Então, esse empregador coadjuvante, ele é coadjuvante por quê? Porque ele não pagava nada, porque era 0,4% de um seguro, cujo valor do sinistro, da indenização, é exponencialmente maior, né? E esse é o motivo da estatização, inclusive. Esse foi o motivo da estatização, né? Então, esse empregador que ficou como figurante, coadjuvante, completamente periférico, sem nenhum tipo de admoestação, ninguém enchia o saco dele, na boa lá, né? Já estou produzindo, estou dando emprego, aquele discurso completamente descompromissado, né? Eu já estou dando emprego, dando renda, tal, já fiz a minha parte, já paguei o SAT, já comprei capacete, já dei EPI, já fiz DDS, aqui tem a CIPA, e de vez em quando eu pago uma auto-infração, o auto-infração da NR28 já foi aquilo que eu já pactuei no tripartite, já tem lá a dupla visita, se no meio da ação fiscal eu decidi pagar a infração, vale a metade. Então é uma norma melzinho, né? Muito doce, uma norma doce, uma norma completamente inócua do ponto de vista da razão de ser da norma, né? De produzir resultantes positivos para melhoria do processo produtivo. A norma trabalhista, essencialmente, o faz de conta que a estatização do SAT trouxe como carimbo, né? Qual foi o carimbo da estatização do SAT? Vou estatizar porque eu não quero gastar dinheiro com os meus acidentados. E para não ficar tão escancarado, eu vou permitir aqui criar um capítulo 5 na CLT, vou permitir fazer umas NRs, nessas NRs vai ser tripartite, eu vou definir aqui qual é a pauta, eu vou fazer aqui a minha gestão com o governo, vou trabalhar aqui com os sindicatos que de vez em quando dá uma pelegada, e aí eu faço uma NR 28, que o valor é irrisório. Então, o SAT é irrisório, o valor do auto-infração não existe, completamente irrisório, quando você compara com a magnitude dos números de acidentes e as despesas previdenciárias por esses mesmos acidentes, né? Você verifica o valor do salário mínimo, 10% adicional de insalubridade, outra merreca,
né? Então, assim, esse empregador, ele fica na posição de coadjuvante, não porque ele tem má índole, quer matar e adoecer, é porque faz parte do jogo. E o jogo eles conseguiram colocar de um jeito em que só tem um lado ganhando. Só tem um lado ganhando. É exatamente o lado de quem não tem nada a ver com a coisa, segundo eles, né? Do que era um mero figurante, né? Ah, a culpa é do fiscal, a culpa é do INPS que não deu o benefício, a culpa é do trabalhador que não colocou o EPI, a culpa é do ato inseguro, porque eu treinei, mesmo assim ele errou. Então, assim, você cria toda uma narrativa, né, explicativa do fracasso, e esse fracasso pertence a todos, menos aquele que é o figurante, aquele que é o coadjuvante. Afinal de contas, ele é um figurante, percebe? Quando chega em 88, com a Revolução Sanitária, Revolução Ambiental, com essa Revolução Previdenciária, criamos a Seguridade Social no Brasil, criamos o Sistema Único de Saúde, e nós temos uma Previdência Social inclusiva, uma saúde democrática, universal, que graças a essa saúde completamente deteriorada por o garroteada em termos de orçamento, ainda assim nós tivemos o que tivemos na epidemia, né? Na pandemia. Né? Graças a esse SUS garroteado. Então, esse empregador, a partir dessa revolução sanitária, revolução ambiental, previdenciária, esse empregador sai da posição de coadjuvante, figurante, e assume o palco. E ao assumir o palco, ele passa a ter uma luz. Ele agora tem que irradiar a luz e dizer o seguinte, ó, eu quero produtividade. E se eu cumprir as normas trabalhistas que eu mesmo defini lá em 67, passando pela CLT de 1977, passando pela portaria 3.214, 1978, passando pela lei da engenharia 7.410, em 85, todas leis produzidas a partir do referencial ditatorial da Constituição da República de 67, esse empregador, ele reflete e diz o seguinte, opa, agora não dá para ser figurante, não. Agora eu sei que eu sou o protagonista, fiquei muito tempo aqui escondido, né? E agora eu compareço. E ao comparecer, eu quero comparecer bonito. Eu quero comparecer bonito aqui no palco. E esse bonito, na linguagem capitalista, pessoal, é produtividade. O empresário bonito é aquele que é produtivo com níveis de eficiência altíssimos. E isso é produtividade. E para aumentar a eficiência, eu preciso que os trabalhadores estejam sorrindo. Né? Olha aqui, interessante. Sorrindo, saudável, felizes, né? Que as relações interpessoais sejam legais, que as metas sejam batíveis, que a distribuição dos lucros aconteçam, né? Que os tributos sejam arrecadados e haja uma provisão orçamentária para aqueles que adoecerem por conta desse processo produtivo, que ainda feliz, ainda saudável, adoece. Porque nós sabemos que os riscos são intrínsecos ao processo produtivo. E não é à toa que a Constituição da República, no artigo 7º, dispõe que é direito dos trabalhadores redução dos riscos inerentes ao trabalho. Ainda que o trabalho seja saudável, feliz. Né? Por quê? Porque há um imperativo que determina esse risco, que é inerente ao trabalho. O que esse empregador moderno está fazendo, deve fazer e vai fazer mais ainda a partir do E-Social, com base aqui na nossa suportação, né? Nossa consultoria, com base nos trabalhos, né? Nós profissionais dessas 4 áreas aí, é diminuir essa tensão na relação capital-trabalho,
fazendo com que pelo menos o trabalho seja minimamente saudável, já que o risco é inerente. Percebe? Então, já que o risco é inerente, que pelo menos seja saudável, uma vez que haverá adoecimento, ainda que saudável, no limite, ainda que saudável o ambiente. Isso só acontece, essa produtividade e esse novo ator aí, esse figurante que virou protagonista, nesse grande teatro aí da produção, esse protagonista, ele tem alguns trunfos na mão. Acreditem, o E-Social é um trunfo para esse empregador que agora comparece como protagonista. Porque ele, afinal de contas, está preocupado com produtividade, rentabilidade, alavancagem do capital investido, prestação de contas aos acionistas, ter uma saúde financeira que seja aferível, mas uma saúde ambiental que igualmente seja aferível. E na saúde ambiental se inclui a saúde do trabalhador. E o E-Social vai permitir a asepsia do sistema, tirando essas larvas aí, tirando esses vermes, né, que se alimentaram desse corpo putrefato da geração da segunda geração, baseada nessas normas trabalhistas, sem nenhuma preocupação com o desempenho, apenas para cumprir tabela, norma meramente cartorária, papelzinho carimbado dentro de uma gaveta, sem nenhum tipo de preocupação com desfalque patrimonial, né? Porque, afinal de contas, se tudo der errado, o que é que o empregador vai fazer? Pagar uma auto-infração, se houver fiscalização, o auto-infração reduzidíssimos, 3 mil a 6 mil FII. Pessoal, um FII é 1,06 reais. Os caras fizeram a revisão das NRs e mantiveram o FII lá em NR28. Beleza? Então, assim, não tem nenhum tipo de preocupação, admoestação, preocupação nenhuma. Então, assim, esses vermes aí que estão carcomendo aí esse cadáver, né, da segunda geração do saúde trabalhador, esses vermes, eles vão ser extirpados, porque o próprio empregador vai limpar tudo isso. Vai fazer um jardim, vai ter rosas nascendo aí, né? Por quê? Porque os profissionais que serão chamados por esses empregadores serão os profissionais que conseguem integrar essas 4 visões que eu estou colocando para vocês aqui. Saúde, exatas, contabilidade e direito. E se você fizer um encaixe nessas áreas aí, você é advogado, mas consegue fazer um encaixe ali na área da engenharia, uma parceria com um engenheiro, faz a parceria com a medicina, faz a parceria com a contabilidade, você que se articula com o escritório de contabilidade, consegue produzir laudos, programas de gestão que sustentam a informação desses sociais, né? Esses envios, esse pós-venda, você dá uma tranquilidade para a empresa, né? Cara, tem muita coisa, velho. Tem muita coisa. É um oceano navegável, tranquilo. Por que tranquilo, pessoal? Porque não tem concorrente. Todos os nossos concorrentes estão operando uma televisão preto e branco agora, que é a televisão da NR, da CLT, da NR28, da CIPA, do CERMIT, do capacete, do EPI. Você tem congressos de fabricante de EPI. Você tem um salão lá no Centro de Convenções, no Anhembi, em São Paulo, só para ver EPI, velho. Você não tem um Anhembi de EPC. E nem existe, e não vai existir no contexto trabalhista. Por quê? Porque no contexto trabalhista já está bom. Por quê? Morreu, enterra. Adoeceu, previdência. Ato inseguro, não emito CAT porque eu investiguei, e nessa investigação eu descobri que é o problema da mãe dele, não sei das quantas, que ele joga tênis, trabalhador joga tênis, aquelas conversas que a gente escuta. Foi uma fatalidade, foi Deus que quis, eu já tenho um orçamento para isso, fiz o treinamento, mas ainda assim ele morreu, se acidentou, ato inseguro, tal, lá. Então, no final das contas, quando você pega o sistema
cadavérico, né, que eu chamo, putrefato, é um sistema que não oxigena, não é fértil, né, não revoluciona, não melhora, não escapa, tá tudo morto ali, né? E tanto é verdade isso que eu estou falando, que o capítulo 5 da CLT não passou pela reforma trabalhista. Então, o principal argumento da reforma trabalhista foi o negociado acima do legislado. Vocês lembram disso? Esse foi o mantra. O negociado. Né? A lei, se houver um acordo, se houver uma convenção, supera o que está na lei. É possível alterar, inclusive, o que está na lei. Esse foi o espírito da reforma trabalhista. E daí vieram todas as consequências que nós hoje sabemos que foram deletérias, nefastas, né? Afinal de contas, aumentou o nível de acidentalidade, aumentou de forma exponencial o desemprego, aumentou o subemprego, aumentou o precário, aumentou a uberização, aumentou a precarização, né? Mas o mantra foi colocado. Isso virou uma verdade. Menos para o capítulo 5. Capítulo 5, artigo 154 ao 200, perpetuou a lógica, segundo eles, errada, do legislado acima do negociado. Em SST, não. Vale o que está na lei. Por quê? Porque na lei já está bom para o status quo. A forma que está na NR, a forma que está na portaria, esse esquema baseado em tripartismo, com sindicato pelego, com sindicato fragilizado, sindicato que não existe porque a própria reforma quebrou as pernas, tirou o coração do sindicato, né? Que é a contribuição sindical. Então, esse tripartismo produziu um triângulo escaleno, né? Onde a protuberância está na mão de um só, que é ele que organiza, ele que monta a pauta e ele faz a revisão das NRs do jeito que quiser, colocando o que ele quiser. Então, não revisa o anexo 1 da NR15, que é de 1978, com base nos conhecimentos do CHIABA, né? Comitê de Bioacústica, Biomecânica, lá de 1950, baseado na CGH de 1976, né? Baseado na ISO 1999, de 1975. Isso está até hoje na NR15, anexo 1. Um fator de dobra 5, que todo mundo sabe que é uma fraude, que é uma farsa. Todo mundo sabe que isso está superado desde metade do século passado, mas não colocaram na agenda de modernização. Não, isso aqui deixa. NR28, o FI. Não, saiu agora, semana passada. Revisaram a NR28, mas a UFI continua. E a UFI que deixou de existir, pessoal, em 2001. 2001 deixou de existir a UFI. E os caras vão lá e fazem a modernização das NRs, mantendo a UFI de R$ 1,06. Dizendo o seguinte, a alta infração vai variar de 3.000 a 6.000 se for engenharia, de 1.000 não sei o que, 5.000 se for medicina. Mantiveram dupla visita, mantiveram a 50% de redução do alta infração, que já é ridículo, mantiveram 50% no procedimento fiscal. Então, assim, o cara simplesmente descumpre a norma. Se tiver uma fiscalização, paga metade no curso da ação fiscal. Então, assim, esse empregador sai dessa posição coadjuvante exatamente por conta dele próprio perceber que agora há uma percepção de risco importante. E o E-Social é essa varinha de condão que vai fazer com que nós tenhamos aí um novo Brasil, né? Um Brasil cuja resultante seja positiva, efetivamente positiva, em relação ao meio ambiente de trabalho, nele incluso a saúde do trabalhador. Então, nós temos dois conceitos aí importantíssimos, né? Saúde do trabalhador, meio ambiente do trabalho, o debate posto sobre privatização, né? O
debate, inclusive, que vai para a urna, né? Agora em outubro, está posto. Vamos para a privatização ou não? A sociedade vai escolher de novo, ainda bem, né? Agora, se o projeto de privatização de segurança do trabalho for à frente, por quanto sairá a pólice de seguro? Por quanto o Bradesco Seguro venderá essa transferência de risco? Né? Ele absorverá essa transferência de risco. Por quanto? Considerando esse estado da arte aí, a partir da segunda geração, lá de 67. Por outro lado, nós temos a confirmação da estatização do SAT. E aí a Receita Federal vai ter que recalibrar esse tributo. Por quê? Porque, efetivamente, o empregador ficou como figurante esse tempo todo. O Estado assumiu, via orçamento público da Seguridade Social, toda a despesa, pessoal, toda a despesa fica com o Estado. O empregador assume apenas e tão somente os 15 dias que antecedem ao 16º do acidente de trabalho, ele paga o salário. E ao longo do afastamento, os 8% do FGTS. Tudo mais, cirurgia, medicamento, internação, reabilitação física, depois reabilitação profissional, tudo isso está na mão do SUS e da Previdência. Então, os valores são astronômicos. Se confirmar o projeto político de privatização na urna, agora, em outubro, nós teremos o debate de qual o valor da apólice de seguro e, mantendo um valor equivalente ao atual, qual seria a redução dos benefícios pela seguradora. Percebeu? Porque se você mantém os atuais níveis de custeio, para ter lucro, a seguradora precisa reduzir a cobertura, concorda? Por outro lado, se o projeto político de confirmação da estatização do SAT se confirmar, nós teremos que redistribuir a carga tributária em relação aos ambientes laborais definidos epidemiologicamente. E aí é muito possível que a gente saia do 1, 2, 3% e a gente tenha aí um ranger de SAT que flutue de 0,01 a 15%, por exemplo. E aí sim você vai ter um poder muito grande, né, de estímulo aos patrões, porque você teria uma metodologia que nós já dominamos, né, a tecnologia do FAP. Essa tecnologia do FAP é incorporada ao novo SAT. Esse SAT seria distribuído não mais por segmento econômico, por presunção, mas por aferição direta da acidentalidade por CNPJ. Não mais usando o KNAI como variável intermediária. Você usaria a variável final, CNPJ, diretamente aferindo a sua despesa previdenciária. E a partir desse marcador financeiro, quem produziu mais despesa previdenciária pagará até o limite de 15%, por exemplo. E quem não produzir despesa previdenciária paga 0,01%. Perceba, no regime atual, nós temos 0,5%, 1%, podendo chegar a 0,5%. No sistema que poderia ser proposto, sistema estatal, a gente poderia sair do mínimo de 0,5% para o mínimo de 0,01% de alíquota efetiva. Enquanto que a alíquota máxima hoje, para o segmento do risco grave, essa alíquota máxima de 3%, hoje, pode chegar a 6%, aplicando o FAP. No novo sistema estatal, isso poderia chegar a 15%, mas aferindo diretamente pelo CNPJ e não mais pelo KNAI.
Isso aqui é um cenário que eu estou colocando para vocês, pessoal. Isso aqui não está em política de governo, não está em programa de governo de ninguém, não, tá, pessoal? Isso aqui é coisa minha, de alguém que está estudando esses números aqui e está brincando de matemática aqui, né? Então, como eu fiz um doutorado na área que produziu o FAP, eu já tenho esses modelos matemáticos aí pré-concebidos, assim, testados já, né? Não é pré-concebido, tem os modelos concebidos e testados, né? O que eu estou fazendo agora é testar modelos derivados, né? Para a gente escapar desse sistema que nós temos hoje, que é um sistema baseado em LTCAT, baseado em engenheiro de segurança do trabalho, medicina do trabalho, um laudo, uma coisa que continua cartorária, que o E-Social não vai superar, né? E para superar isso, a gente precisaria escapar dessa amarra, né? Dessa âncora atávica aí, que é esse LTCAT, essa coisa do cartório, do papel, do engenheiro, né? Então, a gente partiria para um projeto, né? Em que igualmente a gente escapou da CAT para fazer o FAP, a gente escaparia do LTCAT para fazer o FACET. E essa tributação do FACET seria em cima da remuneração. Desculpa, em cima do faturamento. Assim como é o Simples. Então, esse novo FACET poderia ser uma alíquotazinha ali de 0,2%, 0,4% do faturamento por estabelecimento, para custear os benefícios por precocidade decorrentes dos fatores de riscos que já foram apurados epidemiologicamente. Portanto, não precisa do LTCAT. Percebeu? Pessoal, esse é um cenário que eu estou fazendo olhando cenário de um governo de esquerda ganhando, cenário de um governo de direita ganhando. Privatização. Nesse contexto de privatização, os profissionais serão igualmente exigidos. Os médicos, engenheiros, contadores, os advogados serão igualmente exigidos. Por quê? Porque as seguradoras vão exigir na apólice demonstração de que há controle dos riscos. E esse inventário faz de conta da NR1 é o inventário para valer, porque a seguradora privada vai exigir o inventário para valer, sob pena de ter uma apólice de seguro de 45%, 40%, que é completamente inviável. E é inviável ao ponto da própria seguradora não querer fazer seguro. E aí o empregador, o contratante, internalizar todo o risco. E nós já sabemos qual foi o resultado dessa equação, né? Entre 1919 e 1967, o resultado dessa equação foi desfalque financeiro gigante das empresas, motivo pelos quais as empresas estatizaram o SAT em 67. Então, assim, tem muita coisa para a gente discutir, tem muita coisa para a gente inventar, tem muita coisa para a gente remodelar, tem muita coisa para rever, tem muita coisa para guardar no museu. Então, ó, CIPA, NR, CLT, essa coisa arada toda aí foi importantíssimo para o Brasil, mas hoje é coisa de museu. Ele está funcionando na prática, nas empresas, na realidade, está funcionando? Está. Mas são zumbis. São zumbis jurídicos. São zumbis culturais. São zumbis ideológicos. Porque, em termos jurídicos, o que está valendo agora é direito sanitário, saúde do trabalhador, direito ambiental, meio ambiente do trabalho. Dentro da transparência, prestação de contas, fortalecimento das instituições e dignidade da pessoa humana mediante propriedade do seu próprio patrimônio. É uma redundância, né? Propriedade do patrimônio. Mas é isso. O trabalhador, com o E-Social, passa a ter o seu patrimônio à disposição mediante um clique no celular. Ah, mas a informação vai bichada, a informação vai toda errada, a empresa informou tudo errado,
não bate nada com nada, ela fez isso baseado no laudo de insalubridade, em vez de fazer o LTCAT, o laudo de insalubridade está parado no tempo. Isso é uma informação importantíssima para o trabalhador, que hoje nem isso ele tem. Nem a mentira hoje ele tem, formalizada. Né? Então, o E-Social vai provocar a formalização da mentira daqueles que continuarem, perpetuarem o sistema zumbi esgotado, putrefato, de 1967, Constituição da República de 67, que introduziu no Brasil a estatização do SAT, que quer dizer preocupação zero, tudo é culpa do Estado, o Estado tem que tomar conta do doente, tomar conta da família, tem que se virar para tratar da doença, dar o benefício, né? Então, há uma transição forte aí em jogo, né, pessoal, em curso. É importante que você reflita sobre essa transição aí, para perceber o conflito, né? A correlação de força e as contradições, né? Tem muita contradição nisso tudo. O E-Social deveria ter sido, foi. Isso que a gente vê no dia a dia aí de saúde do trabalhador é fruto desse conflito ideológico por conta dessa não transição que deveria estar em fase bastante avançada, mas não está, e alguns brigando para perpetuar o zumbi da Constituição da República de 67, né? E aqui a gente está discutindo o E-Social, né, pessoal? Então, nesse primeiro dia aqui, e eu estou encerrando agora com vocês, nesse primeiro dia, eu queria dar essa visão panorâmica, né? Nesses vários ângulos aí que eu discorri aqui, em relação ao passado e em relação ao futuro, que são esses cenários aí de privatização do SAT e reafirmação do SAT público, né? Considerando essas duas perspectivas, né, para frente e para trás, considerando o nosso presente aqui, que é o envio do E-Social do grupo 2, grupo 3, órgãos públicos entrando agora em julho, 1º de janeiro, né, teve a mudança do prazo dos órgãos públicos, 1º de janeiro, né? Órgãos públicos envia eventos periódicos a partir de 1º de agosto. Cara, é muita coisa, é muita mudança, é muita informação, e organizar isso de forma a você ter um produto a ofertar exige um acúmulo aí, né? Então, a minha presença aqui com vocês de alguma forma, contribuir no acúmulo de vocês, né? Contribuir para organizar essas ideias, né? E, considerando o teu acúmulo, o que você gosta de fazer e o produto a ofertar dentro esse reposicionamento estratégico aí que você vai ter que se reposicionar, né? Nessa transição, não vai ter nada como era antes, né? E você vai ter que inventar como vai ser o depois, né? Esse é o grande trunfo aí.